1 João. Primeira carta de João. Epístola. Fica perto de Apocalipse. Capítulo 1, versículo 4. Eu vou fazer a leitura, depois eu vou pedir a Deosvaldo para fazer uma oração. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém. Deosvaldo, pode fazer a oração? Amém. Grandioso Deus, na tua presença nós nos encontramos. Já louvamos o teu santo nome, já oramos a ti. Nós já, ó Pai, podemos contemplar a tua grandeza, Senhor. E nesse instante, Senhor, nós queremos rogar ao Senhor que venha, através da palavra, falar as nossas vidas. Que o Senhor venha, ó Pai, com o teu Espírito Santo iluminar-nos, ó Pai, nesse instante, para podermos assim aprender, Senhor. E que o pastor, Senhor, seja iluminado, Senhor. Que o pastor, Pai, tenha palavras fáceis, Senhor, na sua mente. Em nome de Jesus Cristo. Abra, Pai, assim, as nossas mentes, nossos corações para entendermos, ó Pai, a tua palavra nesse instante. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, a Epístola de João foi escrita para a igreja. E é importante que nós observemos isso, porque ela não foi escrita para o mundo. Ela foi destinada para nós, que somos a igreja do Senhor. E o texto que nós lemos, João está aqui dando o motivo pelo qual ele está escrevendo essa epístola. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Esse é um ponto extremamente essencial na fé cristã. A nossa alegria precisa estar completa no Senhor. E aí é interessante nós observarmos que nós estamos inseridos em um ambiente extremamente hostil. Hostil à nossa fé, hostil aos princípios de justiça que Deus tem estabelecido. A gente assiste jornal e vê quanta coisa ruim está acontecendo. Às vezes, alguns canais colocam os crimes que estão acontecendo, né? Por parte do tráfico de drogas, de gente que morre, e a gente vai vendo, tendo uma noção das maldades que acontecem no mundo. E a gente vai vendo também essas coisas acontecendo também no ambiente político. As manobras, a forma dos nossos líderes se comportarem, parece que só estão ali para representar os próprios interesses e não os interesses da população. Depois a gente olha para o judiciário e a gente vê também uma coisa assim desoladora. Na verdade, pela lei, os nossos juízes não deveriam, por exemplo, divulgar nenhuma opinião sobre o processo, e a gente vê os nossos juízes já divulgando opinião sobre o processo. Não deveriam, por exemplo, se inclinar para partidos políticos, e a gente vê isso acontecendo. E quando a gente vai dando uma olhada no que acontece no mundo à nossa volta, a tendência nossa é sempre ir desanimando, perdendo a expectativa, perdendo a perspectiva de um futuro melhor. E aí nós estamos agora cercados por uma epidemia que está durando já mais de um ano. E a chance de nós ainda termos que lidar com essa epidemia até o final do ano é muito grande. E, diante disso, o que João diz é que ele está passando nessa epístola instruções para que nós pudéssemos manter a nossa alegria em Deus. Quer dizer, nós estamos em um ambiente hostil à fé, hostil à justiça e aos planos e propósitos de Deus para as nossas vidas, mas a proposta é que nós permaneçamos felizes, sentindo-nos realizados em Deus no meio dessas situações. É interessante que o fato de João convocar a igreja para manter essa alegria não faz com que ele
tire a percepção a respeito desse mundo. Percepção de João a respeito desse mundo, no capítulo 5 de 1 João, no versículo 19, ele vai nos dizer o seguinte: sabemos que somos de Deus, que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, o mundo inteiro jaz no maligno. A palavra jaz aqui, queimai, significa... Eu separei aqui alguns significados. Tem vários. Separei alguns significados. Deitar. O mundo inteiro deita no maligno. Quer dizer, descansa no maligno. Tem uma outra palavra que é de alguém sepultado. O mundo inteiro está sepultado no maligno. O outro termo utilizado é de coisa que passivamente cobre algum lugar. Quer dizer, o mundo está passivamente estabelecido no maligno. Aí temos um outro termo interessante. De vasos, de um trono, da posição de uma cidade, de grãos e outras coisas colocadas sobre uma fundação ou base. Então, a fundação do mundo está no maligno. A estrutura do mundo está na base do diabo, controlada e dominada pelo diabo. Quando a gente vai ver as metáforas, o grego usa a metáfora de jaz, um dos termos é justamente acomodando essa interpretação a esse texto que nós acabamos de ler. Está sob o poder do mal, ser mantido em submissão pelo diabo. Então, é essa a percepção que João tem do mundo, que ele está em submissão ao diabo, ele está sendo mantido pelo poder do mal. As estruturas sociais nas quais nós vivemos estão todas dominadas por essas forças espirituais que dominam estruturas, culturas, pessoas. E é nesse ambiente que o João diz, vocês vão viver aí. E eu vou passar informações para vocês, para que vocês possam se sentirem felizes, alegres em Deus. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Então, há aqui na forma de ver de João, uma capacidade para que a igreja possa estar feliz, alegre, mesmo estando nesse ambiente hostil, nesse ambiente de hostilidade à nossa fé e à nossa felicidade. E aí, o que a gente vai aprendendo com esse ensinamento de João é que não se trata de um programa de melhorar o mundo, nem um programa de renúncia ou de renunciar ao mundo. Esses são dois aspectos interessantes. Porque, diante dessa hostilidade que o mundo nos oferece, a gente pode começar a pensar o seguinte: nós vamos mudar o mundo. E aí nós temos as tentativas de igrejas de reformar esse mundo, de melhorar esse mundo do ponto de vista social. E a igreja, muitas vezes, tem entrado nesse propósito e não tem dado muito certo. Porque, às vezes, força a barra e aí o mundo, a gente não muda o mundo, mas o mundo entra dentro da igreja. O que nós estamos presenciando nos últimos anos é justamente essa atuação do mundo dentro da igreja. De forma que os valores do mundo, a forma de se vestir, a forma de se comportar, a forma de tratar as lideranças. Às vezes a gente olha no mundo filhos tratando os pais de forma extremamente desrespeitosa, e quando a gente vai para a igreja, a gente percebe que as pessoas também, muitas delas, se comportam com relação às autoridades da igreja do mesmo jeito. E aí o que a gente vai observando é que ao invés da igreja causar esse impacto no mundo, a igreja acaba sofrendo essa influência. Então, a proposta de João não é essa proposta
da igreja tentar mudar o mundo. A igreja precisa pregar o evangelho. A igreja tem uma mensagem para o mundo, uma mensagem evangelística. Mas a palavra da igreja em relação à circunstância do mundo, à situação do mundo, é que ele está dominado pelo maligno. E dominado pelo maligno não tem como você cristianizar a cultura. Porque o que nós precisamos é ter o foco nas pessoas e procurar evangelizá-las, para que elas, sendo alcançadas pela salvação, possam mudar de vida. Mas não o foco, a igreja não deve ter o foco no sentido de mudar o mundo. A Igreja Católica foi justamente o fruto dessa percepção de mudança do mundo. A igreja dominou as culturas, ela dominou os exércitos, e ela dominava uma nação e, de forma imposta, a nação acabava se confessando cristã. Mas, à medida que ela foi fazendo isso, a gente vai vendo o processo de paganização da fé. O paganismo foi entrando dentro da igreja, as práticas de culto aos mortos, as orações aos mortos, e aí a gente vai observando justamente que essa tentativa de cristianizar as culturas e as nações de forma impositiva não funcionou. Porque somente a mudança do interior, do coração, é que realmente funciona. E aí, o que João propõe, então, é que a igreja viva no mundo, mas que ela seja feliz estando no mundo, fazendo aquilo que Jesus mandou. E não foi para gerar essas mudanças sociais por si só, mas pregar o evangelho para que o evangelho e o Espírito Santo pudessem gerar mudanças em pessoas que, consequentemente, vai influenciar comportamentos e vai mudar culturas. Mas a partir daquilo que Deus estabeleceu. Então, ele não nos manda tentar reformar ou melhorar o mundo, mas pessoas. É isso que o Evangelho nos conduz a fazer. E também não devemos dar as costas para o mundo no sentido de sair dele completamente. E aí nós temos, por exemplo, o movimento dos eremitas, que são pessoas que, percebendo a hostilidade do mundo, a hostilidade das culturas em relação aos valores do Evangelho, eles abandonam as sociedades e vão viver em lugares distantes. O monasticismo também é justamente fruto dessa tentativa de sair do mundo, de se afastar das culturas. E não foi para isso que nós fomos chamados também. Nós fomos chamados para vivermos no mundo, para sermos sal da terra, para sermos luz no mundo, para sermos referência do reino de Deus no mundo. E essa é uma percepção que nós da igreja precisamos ter. E não há como nós sermos referência no mundo se nós formos cristãos, depressivos, infelizes. E isso vai gerando um comportamento adoecido, e isso vai fazendo com que nós não influenciemos as pessoas de forma adequada. Logo, o que nós precisamos entender é que o que João está fazendo é nos dando uma percepção correta a respeito do mundo e dizendo, nós estamos inseridos nele e não podemos nos isolar. Mas também não podemos viver em função da mudança do mundo. Porque o que nós precisamos é mudar as nossas próprias vidas diante de Deus, nos comportarmos no sentido de nos adequarmos ao Evangelho de Deus. A outra coisa que nós precisamos observar, segundo aquilo que João estabelece aqui, é que nós devemos ter alegria completa, vivendo neste mundo caído. É o que João afirma aqui no texto. Uma alegria completa vivendo nesse mundo caído. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Essa é a mensagem. Aí, o que a gente precisa entender é o que é uma alegria completa. Aí nós vamos observar que a própria Bíblia, não somente no livro de João, mas nós vamos encontrar a Bíblia, de uma forma geral, falando a respeito do cristão, que ele precisa ser uma pessoa alegre. E aí nós encontramos, por exemplo, Filipenses 4, versículo 4,
dizendo assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Depois, João 16, 22, nos é escrito o seguinte: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. A vossa alegria ninguém poderá tirar. É a palavra do Senhor Jesus para a vida dos seus discípulos e da sua igreja. Depois, em João capítulo 16, versículo 24, ainda o Senhor vai dar mais alguma instrução sobre isso. Ele diz assim: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. A vossa alegria seja completa. Depois, João capítulo 15, versículo 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Então, veja que a instrução, tanto de Paulo, como de João, como do próprio Senhor Jesus, é uma instrução no sentido de que a igreja precisa desenvolver uma alegria completa. E o que seria, então, essa alegria completa? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. O que é uma alegria completa? Aí nós vamos aprendendo o que é uma alegria completa, descobrindo o que não é uma alegria completa. Não devemos viver em estado de melancolia e infelicidade pelo mundo ser como é. Ninguém que, olhando o mundo como é, e se sentindo triste e abatido pela forma como o mundo é, pode ser feliz, pode ser alegre. Porque o foco é justamente na possibilidade de que o mundo mude. Quer dizer, o indivíduo só vai estar alegre se o mundo mudar. E isso não vai acontecer, porque ele é controlado por forças malignas. Então, a percepção que o crente precisa ter é justamente a de que não é ele que pode transformar o mundo. E que o mundo, segundo os ensinamentos das Escrituras, tem uma estrutura maligna sustentando ele, as culturas e os costumes. E que nós vivemos nele. Precisamos nos focar em Cristo e em Deus. É isso que nós precisamos entender. A nossa alegria precisa estar em Deus e não em alguma possibilidade de mudança do mundo. Porque todas as vezes que nós colocamos a nossa alegria nisso, nós nos frustramos. Alguns anos atrás, por exemplo, estávamos achando que o atual presidente iria resolver muita coisa com relação à corrupção do país. E hoje nós vamos vendo que houve uma adesão aos movimentos políticos que nós achávamos que ele não ia aderir. E aí acabou aderindo para livrar a cara do filho e para se manter, pelo menos até o final do seu mandato. O que a gente observa, então, é que a nossa expectativa colocada em um homem que iria fazer alguma coisa é frustrada. E assim, toda vez que nós colocamos a nossa expectativa na estrutura do mundo e nas coisas que o mundo oferece, com certeza nós estaremos caminhando para a frustração. A Bíblia nos dá uma visão realista desse mundo. Por isso, o cristão precisa ser honesto e realista sobre esse mundo. É o que João fala a respeito do mundo já no maligno. Jesus fala a respeito do mundo e diz que existe um príncipe nesse mundo que domina esse mundo. Depois, em Efésios, fala sobre os principados e potestades que dominam esse mundo. Então, a instrução das Escrituras é sempre nesse sentido, de ser extremamente realista sobre o mundo, para que nós não venhamos a ter expectativas em relação a esse mundo que possam tirar a nossa felicidade, ou que possam limitar a nossa felicidade. Então, tendo uma percepção correta do mundo, nós vamos viver dele de forma sadia, saudável para a nossa fé, sem esperar dele aquilo que ele não tem para oferecer, que é ambientes de felicidade, e nos focarmos naquilo que é importante, nos focarmos em Deus.
Então, a Bíblia nos dá essa visão realista do mundo. Não devemos nos conformar em relação ao mundo, a respeito do seu estado e condição. É uma outra coisa que nós precisamos observar. Quer dizer, eu não tenho que esperar nada do mundo, mas eu também não posso deixar que o mundo destrua tudo que está à minha volta. Aí a gente vai se acomodando. Como a gente vê muita gente. Essa semana eu estava visitando uma pessoa ali na Rua da Jaqueira e falando com ela, diz, olha, se vocês não começarem a fazer alguma coisa nessa praça aqui, essa praça aqui nunca vai virar praça. Então, o comodismo da população do lugar também é uma influência para que não haja mudanças. E o comodismo da igreja em relação aos pecados à nossa volta faz com que esses pecados não sejam resolvidos. E é por isso que a igreja tem o seu ministério profético. O ministério profético é o ministério para denunciar as coisas erradas, para apontar as coisas que não estão adequadas e para apontar também o juízo de Deus que vai se manifestar sobre esse comportamento inadequado diante do Senhor. Então, a igreja não pode se acomodar, se acovardar diante do mundo e diante da forma como o mundo se comporta. Porque o que a gente vai observando é que, muito embora o nosso foco não é mudar o mundo, quando a igreja denunciou o mundo, quando a igreja se levantou e não aceitou aquele comportamento, houve algum nível de mudança dentro dos ambientes que a igreja acabou influenciando. E aí nós encontramos, às vezes, nações inteiras que foram visitadas por avivamentos de Deus e que foram mudadas. E nós encontramos grupos de pessoas que foram visitadas por avivamentos de Deus e foram mudadas. Mas a igreja, quando se acomoda, Deus não age para mudar situações, para mudar vidas, para mudar comportamentos. Então, o que a gente precisa é entender que o nosso papel não é mudar o mundo, mas é dar bom testemunho e viver o evangelho no mundo, pregando o evangelho para pessoas. Mas quando nós fazemos aquilo que Deus manda que nós façamos, isso causa impacto no mundo. Então, a igreja não pode se acomodar nesse sentido de cruzar os braços e ver o mundo se desgraçando para lá. É importante ainda nós observarmos que nós não devemos temer, pois o perfeito amor expulsa o medo. Nós não precisamos temer o mundo, nem temer as coisas que o mundo pode fazer conosco. A gente está vendo aqui João falando a respeito disso. João capítulo 14, versículo 18. 1 João 4, 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O medo produz tormento. Agora aí a gente pergunta, uma pessoa que tem medo de ser influenciada pelo mundo, de ser atacada pelo mundo, essa pessoa, segundo João, que sofre tormentos, é feliz? Às vezes a gente observa algumas pessoas, antes de se converter, eram pessoas assim, alegres, extrovertidas, conviviam com as outras pessoas, aí se converte. Tudo é pecado, não pode conversar, não pode ter amigo descrente, não pode isso, não pode aquilo, e a pessoa vai, com esses não podes, ela vai o tempo todo vivendo movida pelo medo. E esse medo faz com que ela fique atormentada. E a gente vê, às vezes, muita gente que acaba tendo que ter tratamento psiquiátrico e acompanhamento psiquiátrico. Porque ninguém suporta viver com medo o tempo todo. Com medo de Deus, com medo de coisas assim, que às vezes são extremamente simples. Então, nós precisamos tomar cuidado com a nossa condução, para não sermos manipulados pelo medo. E aí, o que a gente observa é que quando a gente tem essa tendência a viver sobre o medo, o que acontece conosco é o legalismo. O legalismo é fruto desse medo que vai conduzindo a fé, que vai adoecendo a alma, que vai infelicitando
a pessoa, vai tirando os traços de alegria que ela deveria ter. Então, o que nós precisamos é perceber que, embora estejamos no mundo, nós não precisamos ter medo do mundo. Porque, no máximo, o que o mundo pode fazer contra nós é contra o nosso patrimônio e contra o nosso corpo. No máximo. E aí, o que Jesus vem dizer para nós é que nós precisamos temer aquele que pode matar tanto o corpo como a alma, lançar a alma no inferno. Então, o que a gente precisa entender é que o nosso foco precisa estar em Deus. E quando esse foco está em Deus, com certeza, o medo é lançado fora e nós temos condições de cumprir aquilo que o Senhor Jesus mesmo falou a respeito da igreja. Alegria, para que a vossa alegria seja completa. Uma alegria completa precisa ser uma alegria sem esse componente do medo operando. Fica até uma coisa estranha. Alguém dizer assim, eu sou uma pessoa alegre, mas só vivo com medo. Não existe isso. Então, lançar fora o medo. Deus cuida de você. Deus está no controle da sua vida, da sua história. Deus é um Deus gracioso, bondoso, investe na sua vida aquilo que ele tem de melhor. Mandou o seu único filho para morrer por nós numa cruz. Depois colocou o outro Deus, Deus Espírito Santo, vivendo em nossos corações. Coloca o seu exército de anjos à nossa disposição. Ele controla tudo que está acontecendo nas nossas vidas. As boas e as más experiências estão no controle do Senhor. Então, por que temer se aquele que está no controle das nossas vidas é bom, misericordioso, gracioso e está interessado no que há de melhor para nós? Então, não há por que temer. E é isso que nós encontramos nesses discípulos, essa percepção. É isso que nós encontramos em João. João está preso, escrevendo aos irmãos, andando no meio de perseguição, e o que ele vê é justamente que não existe motivo para estar infeliz. Um homem que sofre como ele sofreu, um homem que sofreu o que Paulo sofreu, por exemplo, não acham que existe motivo para estar infeliz. Então, nós precisamos entender que nós fomos chamados para vivermos em um mundo hostil, mas sermos felizes nesse mundo. 2 Timóteo 1,7 nos diz ainda assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Poder de amor e de moderação. Então, Deus tem derramado sobre nós a sua graça. E a fé cristã não é firmada em cima de medo, mas em intrepidez, justamente por conta da fé. Dessa convicção de que temos um Deus que está conosco, que anda conosco e que nos abençoa e nos guarda em todo o tempo. E essa percepção precisa existir em nossos corações, para que nós possamos seguir felizes e realizados com a nossa fé. Um outro aspecto interessante ainda, que nós precisamos observar, é que não devemos adotar um falso puritanismo, nos afastando de tudo o que dá prazer. É o que acontece com algumas pessoas. Jogar bola dá prazer, então eu não posso. Conversar com os amigos dá prazer, então eu vou evitar. Sorrir de jeito nenhum. E aí o que a gente vai observando é que algumas pessoas começam a viver uma vida extremamente feliz, justamente por conta desse comportamento puritano, dessa caricatura puritana. E o que nós precisamos entender é que Deus nos chamou para sermos pessoas felizes. Pessoas felizes são pessoas realizadas. Então, várias das coisas que dá prazer no mundo são coisas legítimas. E nós precisamos aprender a usá-las de forma edificante, de forma correta, para que nós possamos, então, sermos pessoas felizes aonde estamos. Então, esse falso puritanismo, muitas vezes, tem adoecido pessoas. E não somente adoece a pessoa que adota o falso puritanismo, porque essas pessoas vão oprimindo os outros que estão em volta. Vão oprimindo as pessoas. Você não está agindo como eu ajo, então você é uma pessoa de fé superficial.
você é uma pessoa carnal, e aí começa a oprimir as pessoas que estão em volta. Porque essas pessoas infelizes, elas não se sentem satisfeitas em só adotar comportamentos que vão trazer infelicidade para elas. Elas querem que todo mundo, à sua volta, vá tornando-se infeliz também, para que o comportamento inadequado delas possa ser legitimado. Então, o que nós precisamos entender é que falso puritanismo não traz felicidade. E nós precisamos chegar ao ponto de equilíbrio certo. Então, muita coisa que dá prazer não é pecado e a gente pode usar de forma adequada. Uma outra coisa importante que nós precisamos, um outro ponto importante que nós precisamos abordar é que a alegria não é algum tipo de vivacidade exagerada, nem de algo que facilmente faz as pessoas rirem. O que a gente entende sobre a alegria não é aquele monte de risada que alguém dá. Porque um indivíduo, por exemplo, que enche a cara de bebida alcoólica, às vezes dá risada assim, extremamente fácil, mas é uma pessoa infeliz. Um indivíduo que vai ouvir piada de alguém que tem muita habilidade para contar piada, ele vai fazer a pessoa rir. Isso não significa que a pessoa é feliz. Então, às vezes, as pessoas acham que felicidade está associada a gargalhadas, a risadas. Não é essa a proposta do Evangelho. Você pode estar sendo oprimido pelo mundo, você pode estar sendo perseguido pelo mundo, e ainda assim, você ser uma pessoa alegre. Porque a sua alegria não está associada às circunstâncias. É essa a proposta do Evangelho. E nós precisamos, então, entender que dar risada e demonstrar aquela satisfação, daquela gargalhada gostosa, não é sinal de que ela é alegre. A alegria também não significa despreocupação e nenhuma sensação emocional agradável. Quer dizer, o indivíduo que não tem preocupação com nada. Ah, essa pessoa é alegre. Nem sempre. Nem sempre. Porque, às vezes, a gente encontra tanta gente, por exemplo, tantos adolescentes que não se preocupam com ter que botar pão em casa, ter que comprar as coisas para dentro de casa, ter que sustentar uma família. Não tem preocupação com quase nada. E, ainda assim, não são pessoas felizes. Não são pessoas alegres. Então, a alegria independe dessas circunstâncias. A pessoa pode ter preocupação em estar conduzindo a vida dos filhos, em ter que chegar cedo no trabalho, sair no horário certo, fazer as coisas de forma correta, tem várias responsabilidades e ser alegre, e ser feliz. Então, a alegria não significa despreocupação. E nós precisamos entender isso. O que é que nós precisamos aprender, então, sobre a alegria? O que é alegria? É a pergunta que nós precisamos responder. Nós precisamos encontrar uma definição de alegria que possa se adequar à vida de Jesus e aos discípulos de Jesus. Qual a definição de alegria que possa se adequar à vida de Jesus? Quer dizer, Jesus era uma pessoa alegre? Eu imagino que sim. Ele atraía multidões. As crianças gostavam dele. As pessoas gostavam dele. Os pecadores gostavam dele. Então, uma pessoa carrancuda, que não gosta de conversa, infeliz, normalmente vai afastando todo mundo dele. O que a gente encontra em Jesus, então, é um homem alegre. Gostava de participar de banquetes, costumava conviver, era saindo de um banquete um dia, indo para outro, em outro canto, e então era uma pessoa alegre. Mas Isaías diz o seguinte a respeito de Jesus: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Mas era alegre. É isso que a gente precisa entender. Olha só quanta coisa Jesus sofria. A expectativa do profeta colocada a respeito do que é que iria acontecer com o Messias.
mas ele era uma pessoa alegre. Depois nós vemos em 2 Coríntios 5, versículo 2 a 4, Paulo, se referindo à sua própria vida, ele diz assim: e por isto, neste tabernáculo, gememos e aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Aí o que nós colocamos aqui, aí alguém pode ler esse texto aqui e dizer assim, mas esse homem aqui não era feliz, estava gemendo, angustiado. Do ponto de vista da fé, o que a gente vê é um homem realizado com aquilo que faz. Você não vê Paulo passando por crises. Paulo é espancado, Paulo está em perigo entre patrícios, em perigo entre bandidos nas estradas, em perigo no mar. E o que a gente encontra é um homem que tinha tranquilidade em todos os ambientes que ia. Um homem alegre. Um homem realizado com aquilo que fazia. Quando nós encontramos as conversas de Paulo no navio, e a tranquilidade com que, no navio que ia afundar, e a tranquilidade com que ele vai lidando com as circunstâncias, você vai vendo que é uma pessoa extremamente equilibrada. Que aquela circunstância adversa não fazia ele ficar desesperado. Havia nele uma confiança que ia sendo passada para a população que estava naquele navio. E aí, uma hora ele chega para o centurião e diz, olha, nós temos aqui os especialistas em mar. Eles já lançaram os barcos ali com a desculpa. Se eles saírem daqui, a gente vai ter dificuldade de sobreviver. E aí, então, os homens vão lá e cortam as cordas e soltam os barcos. No outro dia, ele tem uma palavra de ânimo para o povo. Vocês comam, porque ninguém vai morrer aqui nesse navio. O anjo do Senhor já falou comigo, já me visitou e já me falou. Ninguém vai morrer no navio. O que a gente vai encontrando, então, é um indivíduo extremamente pacífico, no meio das tribulações da vida, que vai seguindo o seu caminho. Está na prisão, não está infeliz, porque Deus está ali com ele na prisão. Jesus aparece para ele e fala com ele e edifica a vida dele. E o que a gente vai vendo, então, é um Deus zeloso que trabalha e edifica a vida de Paulo. O que a gente encontra é um homem alegre, que anda no caminho do Senhor. Você não vê Paulo amargurado. Eu sirvo a Deus e Deus me deixa ficar preso. Eu sirvo a Deus e Deus me deixa passar por essa dificuldade. Você não encontra Paulo fazendo isso. Porque era um homem realizado, feliz, alegre no Senhor. A sua alegria não estava nas circunstâncias boas ou ruins, mas no fato da sua comunhão com Deus. E é isso que nós precisamos entender sobre a alegria. A alegria só pode acontecer, a alegria que a fé proporciona, se a nossa alegria estiver focada em Deus, se as nossas expectativas estiverem focadas em Deus. Do contrário, nós não vamos ser pessoas alegres, felizes, na presença do Senhor. Um estado de satisfação completa. O que é exigido de alguém que está no estado de satisfação completa? Não existe alegria a menos que estejamos satisfeitos. Meu intelecto, minhas emoções e meus desejos devem estar satisfeitos em conjunto. Aí o que é que muitas vezes acontece? Às vezes você vai numa igreja tradicional e você tem lá um excelente pregador. Mas as pessoas não estão satisfeitas. Não estão felizes. Porque apenas o intelecto está sendo alimentado, mas a espiritualidade que os outros meios de graça proporcionam não está sendo fortalecida na vida das pessoas. E aí, o que às vezes nós encontramos, muitas vezes, você vai em igrejas pentecostais, você vê pessoas que têm uma vida de oração intensa. Até algumas experiências assim sobrenaturais com Deus, com uma certa frequência, que não é normal nos nossos tempos. Mas fica faltando alguma coisa. Às vezes, é justamente o conhecimento.
Então, a pessoa se foca muito num ponto em si e deixa de atender às outras expectativas que precisam acontecer em nossas vidas. Então, para nós termos uma satisfação completa, nós precisamos entender que a satisfação completa ela vai se dar quando nós alimentamos a nossa alma, a nossa mente, quando nós satisfazemos os nossos desejos e quando nós satisfazemos também as nossas emoções. E para que a nossa alegria seja completa em Deus, o nosso intelecto, as nossas emoções e os nossos desejos têm que se focar em Deus, nos seus planos, nos seus projetos, nos seus propósitos. E é por isso que o apóstolo Paulo ele pode ir preso, mas ele diz, ele sente-se dentro do ambiente do propósito de Deus. E isso faz com que ele seja confortado no meio da prisão, que ele seja edificado e que a sua alegria não lhe seja tirada. Por quê? Porque o seu desejo é fazer a vontade de Deus. As suas emoções estão envolvidas nisso. E o seu intelecto é voltado apenas para fazer a obra de Deus e os projetos de Deus. Aí, veja, independente da circunstância, da situação, ele está alegre e feliz. Porque o propósito dele é estar dentro do propósito de Deus. E nem sempre o propósito de Deus é nos dar conforto. Muitas vezes é nos tirar do ambiente de conforto. E nós, muitas vezes, por estarmos mais focados no conforto do que na vontade de Deus, nos sentimos infelizes quando somos retirados desse ambiente. Mas o que a gente observa é que o estado de satisfação completa exige esses três aspectos: intelecto, emoções e os desejos. Se esses três aspectos são preenchidos, com certeza nós estaremos nos sentindo felizes e realizados. O espírito de exultação é outra coisa que compõe essa alegria completa. O Dr. Martin Lloyd Jones, quando fala a respeito desse espírito de exultação, ele cita um exemplo. Ele diz que você pode passar e ver uma criança brincando com o seu brinquedo e ela está feliz, porque ela está ali com o seu brinquedinho, brincando. Aí chega alguém com um outro brinquedo que ela desejava. Quando ela vê a pessoa com o brinquedo na mão, o olho fica assim brilhando. E ela fica empolgada com o novo brinquedo. Esse estado de exultação faz parte da vida daqueles que desejam fazer a vontade de Deus. Desenvolver-se espiritualmente diante de Deus. Ela exige de nós essa exultação, esse estado de alteração do natural, do normal, todo nesse estado de exultação. Porque senão as pessoas vão olhar e vão dizer, essa pessoa aí está faltando alguma coisa na cabeça da pessoa, tá com um parafuso a menos. Mas com certeza o estado de exultação faz parte da vida cristã e da vida de alguém que está satisfeito, da vida de alguém que tem uma alegria completa. Não há como isso não fazer parte da alegria, ou do dia a dia de alguém que vive essa alegria que Deus concede. Um sentimento de poder e de força é outra coisa. Então, quando a pessoa está alegre, às vezes ela está em situações de perigo, mas a percepção dela a respeito do perigo é de que o perigo é inofensivo. Por isso, mantém-se esse estado de exultação. E a gente, às vezes, vê isso acontecendo no nosso dia a dia, com outras pessoas na rua. O que a gente aprende, então, é que, junto com essa alegria, vem essa percepção de que o poder de Deus está à nossa disposição. De que aquele que é poderoso está no controle da situação. De que as circunstâncias que estão à nossa volta não têm poder sobre a vontade de Deus, porque ela é soberana sobre a nossa vida e a nossa existência. E essa percepção, esse sentimento de poder e de força que vai nos movendo e vai nos dando essa expectativa
a respeito das promessas e dos propósitos de Deus. Então, não há como alguém dizer, eu sou alegre no Senhor, passando por dificuldade, sem que ela tenha a expectativa de que as coisas vão mudar, porque o Senhor é quem está no controle e a vontade dele é soberana e as coisas vão se resolver, porque Deus tem uma promessa para ela. A gente, às vezes, olhando para a vida de Abraão, a gente vê que Abraão, algumas vezes, ficava meio deprimido, o Senhor ia lá e relembrava Abraão das promessas. Por quê? Porque se apegar à promessa de Deus, gera em nós essa alegria no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da angústia, gera em nós essa expectativa que nos traz uma alma tranquila e pacificada da presença de Deus. E por último, eu não tenho a alegria do Senhor se ela sofrer variações e depender das circunstâncias, dos imprevistos e do que mais acontecer comigo. Não há como ter alegria no Senhor se eu preciso sempre que as circunstâncias estejam correndo a meu favor. E é o que acontece com a sociedade nos nossos dias. Nós somos uma sociedade muito voltada para a satisfação dos clientes. Então, nós nos comportamos como clientes. A gente vai para a igreja e tem poucas pessoas que se comportam como quem vai servir. A maior parte dos crentes que vão para a igreja, eles vão para ser servidos. Então, às vezes, tem pessoas que deveriam estar na porta, por exemplo, para atender as pessoas que estão entrando, e elas não vão. Tem pessoas que têm habilidades para serem professores na escola dominical, e elas não querem desenvolver essas habilidades, edificando outras pessoas. Porque elas não vão lá para servir, elas vão lá para serem servidas como consumidoras da fé. E aí sentam e querem uma boa música. Mas alguns que têm habilidade musical não querem ir ensaiar para fazer isso. E aí o que a gente vai encontrando, então, é um grupo cada vez maior de pessoas que querem, se comportam dentro da igreja como se fossem consumidoras. Vão lá para serem servidos. Pessoas assim, normalmente, se sentem extremamente infelizes quando as circunstâncias não estão de acordo com aquilo que elas acham que seria o ideal para a vida delas. Que nós encontramos em Paulo, em Jesus, nos outros discípulos, na vida da igreja, ali no livro de Atos, e na história da igreja, o que nós encontramos é que pessoas felizes, realizadas na fé, essas pessoas não dependiam das circunstâncias para se sentirem acolhidas por Deus, abençoadas por Deus, protegidas por Deus e edificadas por Deus. Se o nosso sentimento de alegria em Deus depende das circunstâncias, então nós com certeza vamos estar extremamente infelizes. Porque o mundo no qual nós vivemos jaz no maligno e ele não tem nenhuma intenção de facilitar a vida da igreja. A nossa felicidade, a nossa realização, a nossa alegria precisa estar em Deus e somente nele. Que Deus abençoe as nossas vidas. Eu não sei o que é que você está passando aí na sua casa. Não sei como é que estão as coisas aí. Talvez alguém na sua família dando muito trabalho, talvez a vida financeira não esteja boa, talvez enfermidades estejam atacando você, destruindo a sua felicidade. Eu quero lhe dizer que é possível você passar por tudo isso sem ter a sua alegria, a sua serenidade, a sua saúde mental saudável. É possível você passar por isso, mantendo uma vida equilibrada e saudável, confiando no Senhor, naquele que tem controle sobre todas as coisas, tomando posse das promessas de Deus, porque Ele certamente tem uma promessa para a sua vida, desenvolvendo uma vida de oração, porque Deus vai com certeza ouvir a sua oração, e a bênção do Senhor vai ser estabelecida sobre a sua vida e a sua história. Essa a expectativa que o cristão tem, e essa a verdade a respeito das nossas vidas. Deus cuida de nós. Por isso, devemos estar alegres, independente das circunstâncias.
Eu gostaria de dar oportunidade para os irmãos que desejam participar, contando alguma experiência, fazendo alguma colocação que me chamou a atenção, algum texto que você lembrou, que você gostaria de compartilhar. Aí eu vou dar início, então. Boa noite a todos, irmão. Boa noite. A gente vê, diante da fala do pastor, a gente vê a humanidade infeliz. Por que infeliz? Ansiosos porque a vida dele, aparentemente, é muito difícil e que a vida do vizinho é sempre melhor do que a minha. Porque o meu vizinho é bem-sucedido, porque o meu vizinho tem um carro novo, porque meu vizinho tem isso, tem aquilo outro. Aí a gente vê a maioria das pessoas infelizes. A gente precisa olhar para o que nós temos, assim, ou seja, muitas vezes a gente deixa de olhar para o lado espiritual da coisa, que o vizinho muitas vezes é um pobre, ainda que ele tenha bens materiais assim que dá para comprar muita coisa, que dá para possuir muita coisa, mas você não tendo nada, talvez morando até debaixo da ponte, mas tendo a graça salvadora de Deus no seu coração, você é mais rico do que ele, mas você não consegue enxergar essa riqueza. E muitas vezes a igreja tem vivido isso, com a riqueza no coração e, vamos dizer assim, murmurando porque o meu vizinho vive melhor do que eu. Então é isso, a minha linha de raciocínio é que a gente precisa acordar e poder avaliar assim que nós somos ricos, nós somos felizes porque nós temos a graça de Deus a nos abençoar a cada instante. Muitas vezes o vizinho não tem e você é ansioso pelas coisas do vizinho, ó. Que coisa difícil. É só isso. Amém. Boa colocação. Mais alguém, irmãos? Eu, pastor, Pode falar. quando o pastor falou aí, eu me lembrei muito do dia que eu falei sobre contentamento. Eu aprendi muito com o texto, com essa palavra sobre contentamento. E ela se assemelha muito à alegria. Se nós colocarmos a nossa alegria nas coisas, o nosso contentamento nas coisas aqui da terra, nós vamos nos frustrar. É frustração mesmo. Mas quando a gente deposita a nossa alegria, o nosso contentamento no Senhor, é diferente. Pode vir as lutas, as provações, os intempéries, né, da vida, mas nós vamos estar firmados, nós vamos estar confiantes, alegres, contentes com o que a gente tem, porque é no Senhor, não são nas coisas aqui desse mundo. A gente se frustra muito, muito com as coisas desse mundo. Mas a nossa alegria é o Senhor, é aquele que nos fortalece, aquele que nos abençoa, que nos revigora, né? Para continuarmos. Então, me veio muito à mente essa palavra. Alegria, eu associei muito com contentamento. Acho que elas duas andam juntas. É isso mesmo.